Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso aqui chamado Salvando a Mona Lisa. E aqui diz o seguinte, ó: a extraordinária batalha para proteger o Louvre e seus tesouros da invasão nazista. Essa aqui foi uma das melhores leituras de não ficção que eu fiz no ano passado e é por isso que eu quero conversar com vocês sobre ela hoje. Esse livro foi escrito por uma jornalista chamada Gerry Chanel, se assim se fala o nome dela corretamente. Ela morou na França durante 5 anos, que foi nesse período que ela começou a fazer a pesquisa para escrever esse livro aqui. E esse resumo que tem aqui na capa é exatamente o que acontece em todo esse livro. É as estratégias, a logística e toda essa missão, essa batalha paralela que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial para salvar e para manter em segurança as obras do Louvre. O livro vai usar como um ponto principal sempre a localização da Mona Lisa. A gente vai ter no início, para quem gosta dessa obra de arte como eu, vai ter no início ali um relato de toda a criação dela, desde o início com Leonardo da Vinci, até o momento em que ela vai ser exposta oficialmente como uma obra do Louvre. Especialmente durante a guerra, a gente vai acompanhar todas as viagens que ela vai fazer dentro de um estojo especial forrado de vermelho, todo esse itinerário da Mona Lisa, desde 1938 até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, a Mona Lisa vai ser um ponto central do livro. A gente vai sempre voltar para a localização dela em algum momento, afinal de contas é a obra mais importante do mundo, né? Mas a gente vai ter um panorama bem amplo de praticamente todas as obras, as principais obras do Louvre. É um livro que não vai se ater só a esse quadro, realmente vai dar pra gente toda uma visão geral do que aconteceu com essas obras durante a Segunda Guerra Mundial. Mas essa história aqui, ela não vai acontecer ali com a iminência do estouro da Segunda Guerra, ela vai iniciar bem antes com a Primeira Guerra Mundial, porque afinal de contas toda essa equipe do Louvre foi pega desprevenida. Ninguém estava esperando. Agora, já a Segunda Guerra Mundial, eles já tinham aprendido uma lição lá atrás, e aí durante 10 anos, mais ou menos aproximadamente 10 anos, eles conseguiram se preparar, bolar estratégias e toda uma logística para que eles pudessem defender essas obras quando uma nova guerra acontecesse. Porque, claro, eles já imaginavam que iria acontecer. E todo o histórico da França também, envolvido em vários conflitos, fez com que essa equipe dos museus nacionais se preparasse para a iminência de uma nova guerra. E foi nesse momento que se levantou uma pessoa que acabou sendo de extrema importância nesse período, o vice-diretor dos museus nacionais, chamado Jacques Jaujart. E aqui vale a gente abrir um parênteses, porque essa pessoa foi realmente muito importante. No momento em que tudo acontece aqui no livro, o Jacques é o vice-diretor dos museus nacionais, mas ele não começou dessa forma. Ele começou como um corretor de seguros, um vendedor de seguros na época, ele chegou a ser jornalista, até almejou a carreira aí nas letras, mas depois disso ele acabou integrando essa equipe do Louvre em 1926. Em 1933, ele acabou subindo para o cargo de subdiretor dos museus nacionais e foi em 1939 que ele recebeu talvez aí provavelmente a maior missão da sua vida, que foi preparar o museu para a proteção e evacuação das obras, porque a guerra tinha chegado. Ele já era um homem muito conhecido pela sua classe, pela sua diplomacia, e foi realmente por essas qualidades que ele ascendeu a esse cargo, que ele recebeu essa missão tão importante, e foi por causa disso que essa missão teve grande sucesso na sua maioria. Porque ele assumiu um papel realmente de um grande líder. Ele inspirou muita gente durante essa batalha paralela em que eles travaram, influenciou também muitas pessoas positivamente para que assumissem esse compromisso de salvar, de proteger, inclusive com as próprias vidas, correndo risco de morte, para manter a salvo em segurança todas essas obras. E essa missão é como se ela tivesse acontecido em duas frentes, porque um grupo de pessoas precisava trabalhar com a mão na massa mesmo. Embalar essas obras, armazenar de uma forma correta, transportar, encontrar esconderijos, enquanto por outro lado um grupo de pessoas lideradas especialmente pelo Jacques travavam uma batalha no alto escalão com os generais e os grandes oficiais nazistas e
até oficiais franceses também, porque, como a gente sabe, aconteceu muita corrupção e muitos franceses até traíram a própria pátria em benefício próprio. Favoreciam nazistas, aceitavam subornos, tentavam negociar obras e tomavam decisões não pensando na França, em Paris e nas pessoas, mas tomavam suas decisões pensando em si mesmos, no seu próprio benefício. Enquanto isso, Jacques fazia a sua parte, negociava com toda a sua classe de diplomacia, muitas vezes enrolando, atrasando pedidos, negociando e até enfrentando face a face, dizendo não e negando pedidos dos oficiais. Tudo isso porque, além de toda a situação da guerra que estava acontecendo, essa batalha que eles travavam pela defesa das obras é porque Hitler, especialmente, e também alguns dos seus oficiais nazistas tinham uma verdadeira obsessão por obras de arte. Então, além de ter que resguardar essas obras das consequências de uma guerra normal e uma guerra que foi ainda muito mais prejudicial porque ela tinha uma força balística muito maior que os conflitos anteriores, eles tinham que também defender dos olhos desses oficiais, especialmente de Hitler, em cima de determinadas obras de arte. Porque tudo que eles queriam era aproveitar esse momento para ter essas obras na sua própria coleção. Aqui na página 123 explica certinho isso que eu tô tentando falar para vocês, olha só. Hitler queria as melhores peças do Louvre e possuía listas de desejos adicionais. Em 1939, tinha enviado vários pesquisadores em uma missão secreta com o objetivo de vasculhar bibliotecas e museus franceses para identificar obras saqueadas por Napoleão desde 1794. Em meados de 1940, encarregou mais um aspirante a saqueador nazista, o ministro da propaganda do Reich, Joseph Goebbels, é isso? Da tarefa de organizar a missão inicial de identificação de todas as obras de arte e objetos de importância histórica de origem alemã, que tinham sido obtidos em algum momento desde o ano de 1500, sem o consenso alemão ou com base em atos jurídicos dúbios. E aí fala mais o seguinte, ó. Na cabeça de Hitler, origem alemã incluía não apenas itens criados ou de propriedade de alguém dentro do grande império alemão, mas também aqueles criados com o suposto estilo alemão. E na cabeça dele, entre obras obtidas de forma ilegal ou duvidosa, encontravam-se aquelas transferidas por meio de tratados e terminaram com as guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial. Esse era mais um fator que a equipe do Louvre tinha que lidar também, porque durante a guerra muito tentou se consertar de tratados passados, porque quando fizeram tratados de paz, as nações resolveram manter as obras que eram saqueadas, que eram pilhadas, como uma espécie de voto de confiança, de paz, de selar a paz. Só que no momento que estourou a guerra, tudo isso caiu por terra e foi o momento certo para a Alemanha tentar reaver obras suas que teriam ficado em Paris. E claro, não só as suas, né? E assim, a importância dessa missão deles era tão grande quanto as dificuldades que eles enfrentavam. E à medida em que a guerra foi evoluindo e foram passando os anos, foi ficando ainda mais difícil, porque eles viviam um tempo de escassez de tudo. De pessoas, porque muitos foram para a guerra, muitos eram judeus que precisaram se esconder, fugir, ou muitos foram capturados. Era escassez de comida, porque eles eram pessoas que acabaram sendo também vítimas da Segunda Guerra Mundial, que talvez não tivessem sido perseguidos como os judeus, mas eram pessoas que ficaram ali, que sofreram as consequências também. Então, além de comida, de todo tipo de material, eles tinham escassez de combustível. Chegou um momento em que eles tinham dificuldade de ir de um lugar para o outro porque não tinham mais combustível para buscar mantimentos, buscar pessoas, trabalhar na manutenção das obras e até transportar essas obras, porque eles passaram esse período desde 1939 até 1945 caminhando sempre em direção ao sul, fugindo da guerra sempre com bombardeios pelas costas. E
uma coisa que é muito retratada aqui realmente é essa dificuldade do transporte das obras, especialmente as grandes obras. Muitas até tiveram que ficar no próprio Louvre porque não tinham condições de ser transportadas, tamanho o peso daquelas obras. Agora, as grandes pinturas, aquelas que fechavam paredes inteiras, foram sim levadas, mas exigiram toda uma logística. E aí eles citam uns casos bem particulares, assim, né, como a Coroação de Napoleão e Casamento em Caná, que são duas obras muito grandes e que precisaram de todo esse cuidado. A Balsa de Medusa é outra obra também gigantesca que deu a maior dificuldade, com 7 metros de comprimento, 5 metros de altura. Teve que também ter todo um cuidado, toda uma logística especial. As viagens para transportar essas obras geralmente tinham que ser feitas à noite, longe das vistas de todo mundo. Não era um transporte só, era um comboio por toda a questão de segurança e manutenção. Não podia ser feito numa velocidade muito grande esse trajeto. Então, às vezes, um trajeto de poucos quilômetros levava a noite toda, porque eles não podiam exceder a velocidade. Eles também tinham que fazer pausas para conferir se a obra estava ok, se tinha umidade, se tinha entrado algum fator do tempo que atrapalhasse a manutenção daquela obra. Eles precisavam contar com a solidariedade, com o apoio de proprietários de grandes casas, mansões, principalmente castelos, porque para abrigar um volume tão grande de obras e às vezes uma única obra tão grande, precisava realmente ter um espaço que pudesse comportar. Então as pessoas eram tocadas pelo sentido do patriotismo, também de estar ajudando a sua nação, mas ao mesmo tempo elas tinham medo, tinham que ter condições de abrigar, além das obras, toda uma equipe que precisava ficar junto com as obras por segurança, por manutenção. Não se tinha dinheiro para manter toda uma equipe no mesmo lugar. Eles precisavam se mudar constantemente, fugindo dos bombardeios. Tem uma situação muito curiosa que aconteceu até com a própria Mona Lisa. Ela estava no seu estojo, lacrado certinho, dentro da capela de um dos castelos, só que a umidade cresceu tanto naquela região que um casal funcionário do Louvre, que estava responsável por cuidar da Mona Lisa, levou esse estojo com o quadro para o próprio quarto onde eles dormiam, que era o cômodo mais ensolarado ali daquele lugar. E aí aqui no livro diz o seguinte, ó: mesmo quando a pintura ficava em seu estojo especial, nós a vigiávamos, como teríamos feito com uma criança doente. Mal se atrevia a caminhar por ali, disse, por temor de agitar o ar. Essas pessoas foram verdadeiros heróis, porque, como eu falei, eles realmente colocaram a sua vida em risco para proteger aquele patrimônio que eles sabiam que era mais que um patrimônio físico, mais que itens materiais físicos, era um patrimônio histórico e cultural que, se fosse protegido, iria servir como uma herança para o povo francês e para o mundo todo. É realmente um livro incrível e ele é escrito de uma forma super fluida que muitas vezes eu esqueci que eu estava lendo um livro sobre uma pesquisa, sobre um relato histórico, uma não ficção, porque ele é escrito assim de uma forma corrida e a gente se distrai e parece estar acompanhando um thriller. Além de ele ser escrito dessa forma muito gostosa de acompanhar, o livro é repleto de fotos. Isso deixa essa história ainda mais incrível. É realmente o registro daqueles funcionários retirando aquelas obras de arte, só as molduras posicionadas nas paredes, vazias, sem nenhuma pintura dentro, a forma como eles embalavam as estátuas. E uma que me chamou muito a atenção foram os funcionários que tiveram que ficar no Louvre para proteger o espaço, de quando eles começaram a empilhar aqueles sacos de areia pelo lado de fora para proteger as janelas do museu. Porque afinal de contas, algumas coisas, muitas coisas, acabaram ficando ali dentro porque não puderam ser retiradas. E outro ponto super interessante desse livro é que a Segunda Guerra é provavelmente aí o tema mais utilizado, né, como assunto para livro, mesmo que não seja o tema principal, acaba sendo como um pano de fundo para contar diversos tipos de história. Mas parece que a gente sempre vê os mesmos pontos de vista, assim, muito massacrados
nas produções literárias. E esse aqui, ele traz um outro panorama pra gente. Além de trazer essa questão das obras, a obsessão dos nazistas pelas obras de arte, toda essa estratégia de salvamento dessas obras, a gente consegue acompanhar um pouco do dia a dia do que foi essa rotina de pessoas que não foram perseguidas, não foram aprisionadas, não foram mortas como os judeus, mas eram pessoas simples que acabaram sendo vítimas da mesma forma dessa guerra tão tenebrosa. Eu recomendo demais esse livro, especialmente para quem gosta da figura da Mona Lisa como eu, mas não só por isso, porque como eu disse, ele traz realmente um panorama bem amplo, né, de obras de arte de forma geral. Então eu recomendo para quem gosta da Mona Lisa, para quem gosta de história, para quem gosta da arte, para quem gosta de histórias e relatos sobre a guerra, ou enfim, para qualquer pessoa que gosta de um livro bem escrito, de uma história bem contada. Porque é isso que ele realmente parece, uma história. Parece uma ficção. Infelizmente não foi. Bom, eu fico por aqui, essa é a minha recomendação de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!